E o filme de hoje se chama O Mestre Invencível. Nós somos apresentados a um especialista em artes marciais e assassino que se chama Thunderleg. Ele treina sua vida inteira para ser o melhor lutador do mundo. Ele é conhecido pela sua técnica que é chamada de chute do diabo. Esse é um estilo de chute rápido e mortal que pode derrotar até mesmo os melhores e mais fortes oponentes. Então, um dia, ele recebeu uma carta de um cliente que queria que ele matasse um mestre de Kung Fu que se chama Wei. Ele recebeu muito dinheiro para isso, e sem perder tempo, o Thunder foi até o Wei e o desafiou para uma luta. Mas o Wei já oferece para ele o dobro do dinheiro para não o matar, só que o Thunder se recusa. Ele diz que era um homem de princípios quando se trata de trabalho. Os dois começaram a lutar, e o Wei parece fraco comparado ao Thunder. E como consequência, ele foi derrotado em poucos minutos. Agora nós vemos o melhor centro de treinamento de artes marciais da cidade. Ele era controlado por um homem que se chama Wong e o seu discípulo, Professor Kai. Os alunos tinham medo do Wong, mas não tinham muito medo do Kai. O melhor aluno dali era o próprio filho do Wong, que se chama Fred. Ele provoca o Kai e dá risada das merdas que ele faz. E quando o Kai percebe o que estava acontecendo, ele chama o Fred de pirralho mimado. Ele diz que o Fred se aproveita da posição do seu pai, e eles resolvem arrumar essa situação com uma briga. Então o Kai perdeu, porque mesmo ele sendo um professor, ele não é tão bom quanto o Fred. Ele tinha um talento muito natural em artes marciais, e só faltava disciplina. Naquele mesmo dia, o Fred estava com seus amigos planejando pregar algumas peças nas pessoas como eles sempre costumavam fazer. Dessa maneira, eles usam uma enguia para assustar uma garota e faz ela pular em cima dele. O cara é esperto, mas ele foi pego no flagra pela mãe da menina. Ela também era mestre em Kung Fu e era muito melhor do que qualquer outro oponente que o Fred já enfrentou. Ele aprendeu uma lição, e quando ele percebe que não pode vencer ela, o Fred fugiu com o rabo entre as pernas. Nesse dia, o Fred estava com muito azar, porque no caminho para casa, ele vê um cara que se chama Jerry. Ele estava enchendo o saco de um vendedor e não queria pagar o valor certo pelos seus serviços. O Fred enfrentou o valentão e derrota ele em uma luta para fazer ele pagar o vendedor. Então, antes de sair dali, o Jerry manda ele não aparecer mais na sua frente se ele de fato valorizar a sua vida. De noite, ele volta para sua casa e vê a menina que ele tinha pregado a peça mais cedo. A mãe dela também estava ali com o seu pai. O Fred tenta passar despercebido, mas o seu pai o chama para apresentar ele aos convidados. E aqui, tudo muda, porque a mulher, na verdade, é a sua tia e a sua prima, que vieram de outra cidade para visitar eles. Elas contam pro Wong sobre as coisas que ele estava fazendo e colocam o Fred numa situação muito embaraçosa. Quando ele estava prestes a ser punido, eles foram interrompidos por um dono de várias terras que se chama Lee. Ele é o pai do Jerry e estava muito bravo com o Fred por ter batido no seu filho. Ele também trouxe o Jerry e ele estava todo ferrado. Ele mostrou pro Wong o que o seu filho fez. E o Lee diz que não queria um pedido de desculpas, mas sim que o seu filho fosse punido pelos seus crimes. O Wong foi pegar um pedaço de pau para bater no Fred, mas ele foi impedido pela sua tia. Ela pede aos amigos da vítima para punirem o Fred da maneira que eles preferirem. Mas eles só podem dar 10 golpes e ele não pode revidar. Um dos amigos do Jerry estava muito confiante para bater no Fred, só que por mais que ele não pudesse contra-atacar, ele poderia se defender. Então os primeiros golpes foram desperdiçados porque o Fred desvia com muita facilidade. Eventualmente os ataques acabaram e o Fred continua de boa sem grandes ferimentos. Mas o cara não se aguenta e tenta atacar de novo, mas o Fred acaba com ele usando apenas um único golpe. O Lee e os seus capangas pegam o Jerry e vão embora envergonhados. Mas a raiva do pai do Fred não acabou aí. Ele fez o Fred passar por uma série de punições bem brutais para que ele aprendesse a melhorar. Ele agacha com tigelas na sua cabeça e nos seus ombros por horas todos os dias. Ainda assim, o Fred e os seus amigos encontram várias formas de escapar dessas punições. E quando o Wong descobriu isso, ele fica ainda mais bravo pela falta de disciplina do seu filho. Ele decidiu dar um passo bem mais importante. Ele chama o seu irmão, que é um lendário mestre de Kung Fu, que se chama Sam. Ele é mais conhecido pelo estilo bêbado do que pelo Kung Fu, mas mesmo assim ele era imbatível. O Wong acredita que, sob os cuidados dele, mesmo alguém como Fred vai começar a levar a vida mais a sério.
Até o momento que ele chega, o Fred foi mantido em uma casinha com uma panela bem pesada pendurada no seu pescoço como punição, e o seu amigo ajuda ele, avisando que o Mestre Sam não era uma pessoa comum. Ele geralmente tortura os seus alunos e eles ficam irreconhecíveis no final do treinamento. Quando ele chegar, o Fred vai ter que dizer adeus à sua liberdade e paz. Escutando isso, o Fred não queria mais conhecer ele. Então ele fugiu e foi parar em um restaurante no final do dia. Como ele não tinha nenhum dinheiro, ele enganou um homem para dar um pouco de comida para ele. Mas na verdade esse homem era o dono do restaurante. E os capangas começaram a bater no Fred por tentar enganar eles. Nesse mesmo restaurante, o Mestre Sam estava comendo e reconheceu o Fred. Então ele foi ajudar ele a lutar contra os capangas. O Fred agradeceu ao estranho pela sua ajuda e enquanto eles conversam, ele começou a insultar o Mestre Sam e ele não sabia que era o próprio que estava ali do lado dele. Então o Fred para por um segundo e pergunta o nome do estranho. E descobrindo que ele é o Mestre Sam, o Fred ficou com uma cara de tacho e tenta correr. Mas quando não funciona, ele tenta lutar contra o Sam, mas ele foi colocado no lugar dele. Então a partir do seu próximo dia, o seu treinamento começou. A sua primeira tarefa era passar água de um tonel para um outro. Ele finge que caiu dentro de um deles e quando Sam foi ajudar, ele prendeu Sam lá dentro e fugiu para descansar em um prédio abandonado. O lugar era o esconderijo do perigoso assassino Thunderleg. Ele ordena para o Fred ir embora, mas sem saber da identidade do assassino, o Fred se recusa a ir. Como resultado, o Thunder ia matar ele, mas nesse momento ele para, porque matar alguém tão fraco como Fred iria prejudicar a sua reputação. O Fred se sentiu muito envergonhado, então ele quer se vingar do Thunder e precisava treinar para isso. Então ele voltou para o Sam e pede desculpas, praticamente implorando pela sua ajuda. O Sam dá uma segunda chance para ele. O primeiro passo aqui era multiplicar a força dos seus braços. E isso é feito pelo Sam amarrando varas nos seus braços e usando ele como fantoche. Depois de treinar o dia todo, o Fred ficou com dificuldades para usar até mesmo hachis para jantar. E ele duvida se poderia ser tão forte quanto o Thunder. Mas, com o passar dos dias, ele percebeu que de fato estava ficando mais forte. Até o momento, ele já estava conseguindo quebrar nozes com os seus dedos. E em um dia normal, o mestre levou ele para um local de apostas. O Sam era experiente e tinha olhos muito aguçados. Ele ganha todas as rodadas e consegue muito dinheiro. Os caras ali começaram a ficar com raiva. Tem até um homem careca que acha que poderia derrotar o Sam e eles colocam todo o seu dinheiro ali. Mas o homem trapaceou para ganhar e provando que ele estava roubando, o cara entra em pânico e fica culpando o Sam. O Fred desafiou ele para uma luta, pensando que seria fácil, uma vitória de boa. Mas o careca mostra que ele sabia Kung Fu estilo caveira e tinha uma cabeça muito poderosa. Ele consegue dominar o Fred no começo da luta, mas o Fred usando um martelo consegue derrotar ele deixando vários galos na cabeça dele. Depois disso, o Sam fica sem o seu álcool e pede pro Fred ir pegar mais no restaurante. Mas ele come com o dinheiro da bebida e diluiu um pouco de álcool com água, achando que o Sam não iria saber a diferença. Já com o Sam, o careca levou um outro mestre, que era dos bambus, para espancar o Sam pelo que aconteceu. O Fred chegou bem na hora, e quando o Sam vai beber o álcool que ajudava ele a lutar, ele percebe na hora que estava tudo diluído. O resultado disso foi os dois apanhando pro mestre do bambu, então eles fugiram dali. Nessa mesma noite, o Fred culpa o Sam por não ensinar ele corretamente a lutar, mas o Sam diz que até o momento ele só estava aprendendo o básico e nada mais. Agora que ele dominou o básico, ele vai ter que aprender as partes mais importantes. Os dois bebem até ficar bêbados, e enquanto uma pessoa normal não consegue nem andar pelo álcool, o Sam podia executar as técnicas de todos os 7 mestres Kung Fus. O Fred aprende sobre os mestres e os seus pontos fortes e fracos. E depois de treinar por várias horas, ele finalmente começa a entender as complicadas técnicas do Kung Fu. Ele também estava muito mais disciplinado do que antes. Ele estava levando o treinamento muito a sério. Então um dia, o Lee chegou ao mestre Wong e pediu para ele vender as suas terras. O Wong sabia que ele tinha más intenções com isso, porque ele queria pegar uma mina de carvão que tinha lá. O Lee promete para ele 20% do lucro, mas o Wong só o expulsa dali. Agora, nós vemos o Thunder recebendo uma carta de um cliente. Era o Lee que tinha mandado. Ele quer que o Thunder
mate o Wong. O Thunder pegou o caso e se prepara para ir para a cidade. O Fred, por outro lado, estava voltando para casa com álcool e se deparou com o mestre do bambu que deu um sacode nele outro dia. Então ele decidiu se vingar. A luta parecia ir de boa, até o Fred beber álcool. Quando ele fica bêbado, ninguém conseguia lutar contra ele. O Fred acaba com ele e ainda pega 2 potes bem grandes de vinho. Mas chegando em casa, ele não encontra o Sam. Lá só tinha uma carta do Sam dizendo que agradece por ele ter acreditado nos seus ensinamentos. Ele diz que o Fred aprendeu tudo o que tinha sobre Kung Fu bêbado. Então, ele já estava indo embora. Enquanto isso, no centro de treinamento, um homem correu até o Wong em pânico e revela que o Lee e os seus capangas estavam tomando a terra à força. O Wong fica bravo e vai dar uma lição neles, mas quando ele chega lá, ele não encontra ninguém. Isso foi tudo um truque do Thunder para fazer o Wong ficar sozinho. O Thunder ficou muito animado, porque ele queria lutar com alguém mais forte. Ele acha que a morte do Wong vai aumentar muito a sua reputação. A luta deles começou, e quando o Thunder decidiu usar o chute do diabo, até o Wong foi derrotado. Ele foi jogado no chão e estava para ser morto, mas o Fred chegou ali. Ele fica muito bravo ao ver o seu pai todo ferido e vai lutar no lugar do Wong. O Thunder se lembra de ter humilhado ele antes, e pro Thunder isso era apenas uma piada, porque ele acha que o Fred ainda era aquela mesma pessoa fraca de antes. O Sam também chegou ali, e o Thunder ficou em choque porque ele sabia que ele era o único capaz de derrotar ele. Mas o Sam garante que ele não vai lutar, ele quer que a luta seja entre ele e o Fred. Então, quando a luta começa, o Fred se esquiva de todos os ataques do Thunder e ele fica muito frustrado.